Este vídeo daqui nós vamos conversar a respeito de uma organização criminosa que ela surgiu lá nos Estados Unidos há cerca de um século e meio atrás. Antes de falar a respeito dessa organização criminosa, eu quero dizer o seguinte: na semana passada eu havia feito este vídeo daqui, e neste vídeo daqui eu falei a respeito da CPI, essa CPI que está acontecendo em Brasília, essa coisa de fake news. Daí eu estou fazendo esse daqui para falar a respeito desse assunto, porque é um vídeo atrasado e eu resolvi então tentar colocar em dia, e vou fazer a segunda parte dessa CPI fake news. Houve a primeira, vou fazer a segunda, que vai ser a parte final. E esse daqui, conforme eu disse, trata-se de um vídeo para falar a respeito de uma organização criminosa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Essa organização, ela é conhecida por três letras: a letra K, a letra K e a letra K. É aquela Ku Klux Klan. Essa Ku Klux Klan, inclusive, eu até fiz questão de pegar uma pronúncia dela em inglês para a gente entender como é corretamente a pronúncia dela no idioma original. É essa pronúncia aqui, ó. Escuta só por alguns segundos. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ouviu direito a pronúncia Ku Klux Klan? Pois bem, essa organização criminosa, terrorista, a história dela está intimamente ligada com a Guerra Civil Norte-Americana. A Guerra Civil Norte-Americana foi um conflito, na verdade, uma guerra mesmo, guerra pesada, que aconteceu durante 4 anos lá na América, entre 1861 e 1865. São essas imagens aqui que você está vendo. Foi a ocasião em que os estados do sul eles resolveram se rebelar e entraram em conflito contra os estados do norte. Os estados do norte eram uma região ampla, industrializada, e estava querendo, entre outras coisas, que foi o motivo que acabou gerando aquela guerra, a abolição da escravatura. Os estados do sul, eles eram regiões muito, não só regiões, mas também uma economia baseada principalmente na agricultura, na força do braço, na força escrava. Então eles eram contra o término da escravidão. E isso acabou, havia outros motivos, mas um dos que foi o estopim para gerar aquela guerra foi essa questão da abolição dos escravos. E daí, 4 anos depois de guerra, mas guerra sangrenta, intensa, ao final de 4 anos, o resultado foi: os estados do sul eles perderam a guerra, a economia sulista estava completamente arruinada, completamente arrasada, e o norte, ainda por cima, resolveu punir um pouco aqueles estados com algumas sanções bem duras. Para uma região que já estava arruinada, levou eles mais ainda para o fundo do poço. E foi nesse contexto
dessa guerra civil norte-americana que então apareceu essa organização criminosa chamada Ku Klux Klan. Ela nasceu lá no estado do Tennessee, no ano de 1866. Um ano, alguns meses depois que terminou a guerra, ela então nasceu. No começo, os integrantes daquela organização criminosa eram formados por homens brancos, homens que tinham uma certa posição de destaque na sociedade, que tinham ainda algum dinheiro, né, comerciantes, banqueiros, os que tinham influência política, os que ocuparam cargos no exército sulista, eram esses que formavam essa organização criminosa. A maneira como eles se vestiam, como eles se identificavam, é esta aqui que você está vendo nas imagens. Aquela roupa toda de branco, com uma cobertura na cabeça. E eles faziam principalmente o seguinte: naquela ocasião, eles procuravam aterrorizar e perseguir os negros, aqueles que estavam conseguindo aos poucos a sua liberdade. Eles invadiam casas, eles incendiavam a casa desses negros, eles levavam esses negros para determinados locais isolados, matavam, geralmente enforcados. Então essa foi a maneira como aquela organização terrorista ela foi atuando no princípio. Os historiadores, eles costumam dividir a Ku Klux Klan em 3 períodos. Esses 3 períodos que eles dividem são o seguinte: a primeira fase, uma fase assim curta, foi entre os períodos, os anos, na verdade, de 1866 a 1870. Foi uma fase ali curta e foi a fase principalmente que eles resolveram ir atrás e perseguir duramente os negros. Eles foram perseguidos pelo governo, foram punidos e então eles acabaram deixando de existir qual organização criminosa. Só que 40 e poucos anos depois, em 1915, essa organização criminosa ela retorna, ela ressurge. E essa ocasião eles marcam como sendo o segundo período. Durou de 1915 até o começo dos anos 40. Essa ocasião daqui foi uma ocasião assim, vamos dizer assim, eles viveram o auge. Nessa época, inclusive, calcula-se que havia entre adeptos e simpatizantes mais de 3 milhões de pessoas que estavam dando apoio para essa organização racista e criminosa. Para que vocês tenham uma ideia, nessa ocasião aqui, a ousadia deles era tamanha que às vezes eles nem se escondiam. Às vezes eles desfilavam em quantidade com os rostos descobertos. Quer ver? Eu consegui um vídeo de quase 40 e poucos segundos, 50 segundos, onde mostra uma ocasião em que eles participaram de um desfile lá em Washington, a capital dos Estados Unidos, de rostos completamente descobertos. Para quem quiser ver quem eram aqueles racistas, quem eram aqueles criminosos. Opa! Deixa eu segurar aqui. Segurando, pronto. Segura já. Vamos ver esse vídeo para vocês verem o tamanho da ousadia daqueles caras. Aqui o vídeo. Vejam mais ou menos 40 segundos. Eu volto em seguida.
In the early 1920s, the Ku Klux Klan was at its peak, numbering 3 million strong. Members came from the North and the South, including metropolitan Washington. The growth of the hate group was fueled by the 1915 release of the silent film Birth of a Nation. In 1926, the Klan marched on Pennsylvania Avenue for 2 massive marches on America's Main Street. D.C. officials fiercely debated whether to permit a white supremacist organization known for lynchings, violence, and terror to parade in the capital city. The decision ultimately was made to let them march, but without their signature masks. The so-called conclave drew upwards of 50,000 Klansmen. It was a chilling display. The KKK's hatred was directed not only against African American people, but also against European Catholic and Jewish immigrants. Over the years, the Klan has diminished in influence, but continued. Viu direito? Os caras desfilando nas ruas, mostrando os rostos, à vontade. Era esse então o caso. Quando chegou no começo dos anos 40, essa organização criminosa ela foi perdendo força e acabou-se aquilo que é chamado de segundo período deles. Aí aconteceu o terceiro período, que foi um pouquinho depois. Começou ali por volta dos anos 50. E dos anos 50 para cá. Só que essa organização criminosa, a partir dali da década de 50 para cá, ela perdeu muita força, perdeu influência. Já não é mais como foi lá naquela época, 70 e tantos anos atrás. Hoje em dia, algumas estimativas indicam que se trata de uma organização que tem um grupinho aqui, tem um grupinho ali, tem um grupinho acolá, que já não tem realmente aquele poder de fogo que eles já tiveram lá no passado, na época da guerra, e depois, a partir dali de 1915. E eles também, a partir dali dos anos 50 para cá, eles passaram a adotar ainda uma outra postura. Se antes o objetivo deles era brigar, perseguir os negros, os escravos, a partir dali de 50 para cá, eles, vamos dizer assim, ampliaram o cardápio deles. Eles passaram também a se colocar e perseguir católicos, judeus e mais alguns outros. Essa então é a história dessa organização criminosa chamada Ku Klux Klan. Pois bem, o que é que dá pra gente compreender a respeito dessa organização, que por sinal alguns historiadores, eles erroneamente e de maneira tendenciosa costumam dizer que se trata de uma organização de direita, e não é de direita. É uma organização terrorista de esquerda, 100% de esquerda. O que é que se dá para aprender e entender dessa organização criminosa? É o seguinte, é que a esquerda, ela não sabe, ela detesta perder. Para ela só existe uma coisa, aliás, uma coisa assim, no sentido de as coisas só estão boas, só servem, só estão corretas quando ela vence. Quando a esquerda sofre derrota, ela não aceita de jeito nenhum. Então eles perderam a guerra lá no passado, tiveram que lamber as feridas, e o que é que eles passaram a fazer? Não vamos aceitar, e criaram uma organização criminosa para ir atrás dos escravos e fazer outras coisas mais. Nós vimos em tempos recentes essa mesma situação. A esquerda, ela não gosta de perder, ela não aceita perder.
Para ela, as coisas só estão corretas, só estão ok quando o vento sopra a favor dela. Se o vento estiver a favor dela, está tudo muito bem, está correto, é assim mesmo. Mas no dia que o vento vira contra ela, aí está errado, aí não vale, aí, enfim, não presta. 2 exemplos disso. O que aconteceu lá mesmo nos Estados Unidos há 3 anos atrás, na eleição de Donald Trump. O que é que houve? A esquerda ficou semanas após semanas, meses após meses, fazendo protestos, fazendo manifestações em várias cidades lá nos Estados Unidos contra o candidato de direita que venceu corretamente e legitimamente as eleições. A esquerda, ela odeia perder, ela não sabe perder. Eles inclusive inventaram aquela história que Donald Trump ele venceu porque ele foi ajudado pela Rússia. E a esquerda, ela é tão burra, ela é tão ignorante, que ela não entende o seguinte: Donald Trump não, Vladimir Putin, ele jamais iria colocar um cara como Donald Trump lá na presidência dos Estados Unidos. Ele jamais iria colocar um adversário peso pesado como o Donald Trump. Um cara que chega junto, que não tira o pé da dividida, que bate forte, que bate com vontade. Ele não ia ajudar um cara desse a se tornar presidente dos Estados Unidos e adversário dele. Se ele tivesse que ajudar, ele iria ajudar um candidato fracote, uma lesma, um Zé qualquer, um Zé Mané, para poder ele montar lá no pescoço do cara, colocar uma coleira aqui no pescoço do cara e levar o sujeito do jeito que ele quer. Você acha que ele, Vladimir Putin, iria colocar um cara casca grossa, um cara que dá soco à vontade, como Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, e dá por cima ajudar o cara a ganhar a eleição? A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, que vai ser motivo do meu segundo vídeo, aquela questão que eu falei lá no começo de fake news. Os esquerdalhas perderam aqui no Brasil, os vagabundos tomaram pau aqui no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro. E desde então, eles vêm criando um verdadeiro inferno na vida do presidente. Não deixa o presidente governar. Já vai para 2 anos eles infernizando o presidente e nós brasileiros que apoiamos Jair Bolsonaro. Essa então é a lição desse vídeo aqui, dessa questão da Ku Klux Klan. A esquerda, assim como qualquer organização criminosa, qualquer organização terrorista, ela não aceita ser derrotada. Essa conversa fiada de democracia, de Estado democrático de direito, é tudo papo furado, é do bico para fora. Só vale no dia que eles vencem, no dia que eles levam pau, no dia que eles levam cacete nas urnas, o jogo muda completamente. Eles passam a querer, de qualquer forma, seja no terror, seja na manipulação, seja na invenção, seja na mentira, eles tentam de alguma forma retomar novamente o poder. Ok? Fica então aqui esse vídeo como uma prova disso, de que a esquerda de fato ela não vale nada, nada e nada. Está bem? Próximo vídeo eu vou fazer a parte 2 dessa coisa de fake news. Eu já estou com um material bom em casa preparado. Vou arrumar direitinho um bom vídeo para fechar essa coisa de fake news. Está bem? Dá um gostei aqui também nesse vídeo. Compartilhe, dê essa força e também não perca o próximo vídeo sobre fake news. O anterior
o primeiro é esse aqui, a imagem que você está vendo, virá o próximo. Então assista aquele, este e o próximo e dá uma força no estreia, dá gostei, compartilhe, se inscreva aqui no canal, dá uma força, está bem? Muitíssimo obrigado. Sábado hoje, um sábado de tarde muito bom. Ótimo fim de tarde para você. Bom domingo. Até nosso próximo encontro. Valeu. Obrigado.